Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Vamos para uma nova unidade, que é a unidade 4 do volume 2, que vamos falar sobre matrizes. E hoje vamos abordar noções de matrizes, né? Que é o tema 1 do material aí de vocês. Bem, vamos iniciar primeiro com a introdução e a aplicação das matrizes no cotidiano, né? Para que é que servem essas matrizes? Acompanha aí no slide, Há diversas situações do dia a dia, principalmente em atividades profissionais, nas quais é preciso organizar dados por meio de tabelas ou quadros. As tabelas você já deve conhecer bem, pois aparecem desde quando estudou as tabuadas. Além disso, elas estão presentes diariamente em jornais e em vários outros lugares, como um posto de pagamento de pedágio nas estradas. Então, pessoal, observem no slide, do lado direito, ele nos apresenta o quê? Uma tabela, né? Então, percebam que a tabela é útil para nos dar o quê? Algumas informações, né? Por exemplo, moto. A gente vê um desenho aí, né, da moto, a tarifa, que é de R$ 1,50 e a descrição é motocicleta, certo? Além da imagem, temos a descrição, do automóvel que está passando nesse pedágio, né? Então aí é o que? Isso aí já é uma tabela, que a gente também pode ver as tabelas em modos de matrizes, que é o que a gente vai ver, né? Contadores, economistas, engenheiros e muitos outros profissionais utilizam planilhas eletrônicas de computadores, conhecidos como planilhas de cálculo, organizadas em linhas e colunas. Nesta unidade, você vai estudar a matemática que está presente em tabelas e planilhas de cálculos formadas por números chamados de matrizes. Ou seja, pessoal, de maneira geral, o que é uma matriz, né? É uma espécie de tabela que é dividida em linhas e colunas. Então, aí, nesse exemplo que ele nos dá aí de tabela, que é no Excel, né? Uma tabela do Excel aí. O 1 representa o quê? A linha 1. O 2, a linha 2. E assim sucessivamente, a linha 3. E as letras A, B e C representam as colunas, né? Então, como ele acabou de dizer, o que é a matriz? A gente pode dizer que é uma espécie de tabela que é composta por linhas e colunas, certo? No outro slide, no slide seguinte, ele nos dá uma espécie de explicação melhor, né? Ele faz outro tipo de associação. Para compreender melhor a teoria matemática apresentada nesta unidade, considere um gaveteiro com várias camadas organizadas em colunas. Ou seja, imagine aí, pessoal, onde tem essa imagem aí de 50 e 100 reais, tem esses quadradinhos, né? Pensem que em cada quadradinho desse aí é como se fosse uma gaveta, certo? Onde esse gaveteiro eles se organizam como? Em linhas e colunas. Por que eu estou sempre enfatizando linhas e colunas? Porque é dessa maneira que nós escrevemos as tabelas, as matrizes, né? Tem essa sequência. Por exemplo, observe que esse gaveteiro tem 5 camadas horizontais, que são as linhas, e 6 camadas verticais, as colunas. Disse que em quadro do tipo 5 vezes 6, ou seja, lê 5 por 6. O que ele quer dizer? Que esse gaveteiro aí é do tipo 5 por 6, ou 5 vezes 6. O que é isso? Significa que tem 5 linhas e 6 colunas, certo? Essa tabela. Então, pessoal, matematicamente ele não vai vir desenhado sempre a tabela para a gente contar. Ele pode simplesmente dizer que tem um gaveteiro 6 por 2. O que é isso? Tem 6 linhas e apenas 2 colunas. Eu tenho um gaveteiro de, 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas, certo?
Então perceba, pessoal, que tem essa colocação importante, ó, de linhas e colunas, seguir essa sequência. Por quê? Um gaveteiro de 2x3, que é isso? Que possui 2 linhas e 3 colunas. Não é a mesma coisa que 3x2, é diferente. Nesse caso já temos 3 linhas e 2 colunas. Então percebam que essa posição dos números é importante, porque eles vão descrever gavetamentos diferentes, matrizes diferentes, né? Só reforçando novamente, ó, uma matriz 2x3 significa que ela tem 2 linhas, 3 colunas. Já uma matriz 3x2 tem o que? 3 linhas e 2 colunas, certo? Então fiquem atentos aí a essa questão da ordem das linhas e das colunas, ó. Continuando no slide, ó, na gaveta da linha 2, de cima para baixo, que está na 5ª coluna da esquerda para a direita, há uma nota de R$100. Ou seja, ele identificou quem? Primeiro, ó, a linha, né? Eu quero saber, por exemplo, aonde é que está essa nota de R$50, certo? Como é que eu posso fazer, ó? Vamos lá, só para a gente identificar. Observem aí, ó, esse engavetamento, ó. Como é que eu consigo dizer aonde se encontra a minha nota de R$50 e R$100, ó? A de 50, ó. A nota de 50 está na 4ª linha e 2ª coluna, né? Seu endereço pode ser representado pelo código A42, né? Então, como eu falei para vocês, nem sempre vai vir desenhado lá essa questão do gavetamento, né? A gente vai ter que saber, por exemplo, onde é que se encontra a nota de R$50 no A42. O que é que isso significa? Que ele está na 4ª linha, né? A gente conta de cima para baixo sempre, né? Na 4ª linha e na 2ª coluna. Já na coluna a gente conta sempre da esquerda para a direita, certo? Então vamos lá, ó, identificar onde é que está a cédula de R$100. Ó, conto primeiro quem? A linha e depois a coluna. Então a linha começa de cima, ó, primeira linha, 2ª linha. Então ele vai estar na cédula A2, porque está na 2ª linha. Vamos encontrar outra, ó. E na coluna 1, 2, 3, 4, 5. E na coluna 5. Ou seja, como é que eu identifico a posição dele? Ele está na A25, ou seja, na 2ª linha e na 5ª coluna, certo? Pronto, é assim que nós identificamos a posição de onde se encontra os elementos que fazem parte desse gavetamento, que a gente utilizou como fosse gavetas, que é a mesma coisa de uma matriz, né? Nós vamos ver mais na frente, ó. Observe que se estabeleceu uma ordem. O primeiro número do código, subscrito ao lado da letra minúscula, indica a linha, e o segundo número a coluna. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Ao quadro retangular, formado por linhas e colunas, com um gaveteiro do exemplo, os matemáticos chamaram de matrizes, né? Ou seja, o que é matriz? É uma espécie de gaveteiro, como a gente acabou de ver, né? A matriz a seguir tem 2 linhas e 3 colunas. Disse que é uma matriz 2x3, né? Como eu tinha dado também o exemplo já para vocês. Ou seja, observem aí, ó. A matriz é representada, como é que a gente pode representar uma matriz? Ele utiliza colchetes ou então parênteses, certo? Para poder representar uma matriz. Ó. Então essa é uma matriz o quê? 2x3, ó, 2 linhas e 3 colunas. Já, como é que eu identifico cada elemento? Ó? Quem é o elemento 0? Não tem um número 0 aí nessa matriz? Ó? Ele está em qual posição? Ele está na posição A12. Por que A12? Porque ele está na primeira linha e 2ª coluna. Então ele se identifica como A12. E o outro elemento, o menos 1. Ó? O menos 1 se encontra no A13. Por quê? Está na primeira linha e na 3ª coluna. Certo? Então vamos para a luz agora esclarecer melhor essas ideias e resolver alguns exercícios. Bem, pessoal, então como eu havia falado para vocês, né, a matriz ela tem essa estrutura, ó, é uma letra maiúscula, representada por 2 colchetes, né, ó, ou pode ser por 2 parênteses? Pode, normal,
certo? Poderia ser assim também, ó. 1, 2, 4, 5. Poderia ser dessa forma, uma matriz? Sim, poderia, né? Bem, ó, então aqui, o que é que eu quis mostrar para vocês? Ó? Cada número desse aqui é como se fosse uma gaveta, né? Ele não colocou para a gente como se fosse uma sequência de gavetas. Então, nesse caso aqui da matriz, ó, ele não tem como se fossem as gavetas, né? Tem uns números normais. Ó. Que tipo de matriz é essa? É uma matriz 2 por 3. Ó. Por quê? Tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Diferentemente de uma matriz 3 por 2. Ó. Percebam como elas são diferentes, né? Aqui tem o quê? 3 linhas, aliás, isso, 3 linhas e 2 colunas. Percebam, pessoal, que se eu inverter isso aqui, ó, a matriz já vai ser diferente, né? Uma da outra. Por exemplo, como é que eu represento esse número 2 aqui, ó? Onde é que ele vai estar? Eu digo que o número 2 está no A, primeira linha, primeira coluna, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, né? Primeira, segunda linha, ó. Então, como é que eu represento esse número? Esse número aqui é o A11. Por quê? A11. Porque ele está na primeira linha, ó, e na primeira coluna. E o 0? O 0 vai ser quem? Ó? Vai ser o A, que é o 2. A12. Ó. Vai ser o A12. Por quê? Está na primeira linha e segunda coluna. Ó. Primeira linha e segunda coluna. É meu 0. Quem é o 1 aqui? Ó? Como é que vai apresentar ele? É o A13. Ó. Porque está na primeira linha e terceira coluna. Certo? Quem é o 3? Ó? É o A, segunda linha e primeira coluna. É o A21. Ó. Quem vai ser meu 1? Vai ser o A22. Ó. Por quê? Está na segunda linha e na segunda coluna. Certo? Ou seja, cada elemento desse aqui é representado por um número. Se eu for representar esse A aqui, como é que ficaria? Só um exemplo para vocês. Ó. A é igual a A11, A12, A13. E aqui, A21, A22, A23. Certo? Quem é o A11? 2. Quem é o A12? 0. A13? 1. A mesma coisa. Certo? Sempre respeitando essa ordem de linha e depois coluna. E não ao inverso, né? Coluna e depois linha. Certo? A gente já vê essa importância de saber a sequência correta. Primeiro linha e depois colunas. Certo? Bem, pessoal, então vamos aí resolver o nosso primeiro exercício, né? Do material de vocês. Está dizendo o quê? Ele nos dá o quê? Na matriz A, indica os valores numéricos dos elementos. Ou seja, temos o elemento A13, o elemento A21, o A11 e o A22. Aí ele quer que a gente identifique quem é o A13, né? Agora, se você tiver entendido a explicação, a questão ficou muito o quê? Fácil, né? Muito simples mesmo. Quem é o elemento A13? Ó? É o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna. 1, 2, 3. Então, meu A13 é 0. Quem é meu A21? É o elemento da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, 11. A11 é o elemento da primeira linha e da primeira coluna, ó, menos 5. Primeira linha, primeira coluna. O outro, ó, é o A22. É o elemento da segunda linha, ó, que é essa aqui de baixo, e segunda coluna, que é o menos 3. Ó. Muito simples, né, pessoal? Só prestar atenção direitinho e saber o quê? Que o número representa a primeira linha, depois a coluna. E essa matriz aqui é do tipo 2 vezes 3. 2 por 3, ó, porque tem 2 linhas e 3 colunas.
Bem, pessoal, então vamos dar continuidade agora com o segundo exercício, né? O que é que ele diz aí, ó? Determine os valores dos elementos da matriz B e escreva de modo simplificado. Escreva de modo simplificado. Então, quem é nosso elemento A11? É esse elemento aqui, ó. 3 elevado a 2 menos 2 elevado a 3, ó. Né? Então, percebam, aqui eu tenho um elemento, outro elemento, outro elemento e outro elemento, ó. Então, vamos lá, ó. Que é nosso A11, que é esse elemento aqui, ó. Que vai ser 3 elevado a 2 menos 2 elevado a 3, ó. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Menos 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso é igual a 1. Que é nosso A12, ó. A1, primeira linha, segunda coluna. Ó. É 2 vezes a raiz de 49. Ó. É esse daqui, ó. 2 vezes raiz de 49. Quanto é que vale a raiz de 49? 7, ó. Então fica... Por que é 7? Porque 7 vezes 7 dá 49, ó. Então 2 vezes 7, isso é igual a 14. Agora vamos para o nosso elemento A2, segunda linha, primeira coluna. Então é isso aqui, ó. Que é raiz de 36 sobre 3, ó. Isso é a mesma coisa que raiz de 36, 6, dividido por 3. Isso é igual a 6 dividido por 3, 2. Vamos agora para A22. A22 que é? Segunda linha e segunda coluna. É esse rapaz aqui. Então, fica 2 elevado a 3 menos 2 vezes 5. Então, 2 elevado a 3 a gente já fez aqui, ó. É 8, né? Ó. Menos 2 vezes 5, 10. Ó. Isso é igual a menos 2. Né? Além dele pedir para a gente identificar os valores de A11, A12, A21 e A22, ele pediu para a gente escrever de modo simplificado, né? Sem essas contas. Como é? Ó. Eu coloquei aqui já na ordem para a gente identificar. Ó. Aqui é o A11, A12, por quê? Porque está na primeira linha, né? 1 e 1. Ó. E primeira coluna e segunda coluna. Ó. O segundo está na segunda linha, então é A21, A22. Né? Se tivesse aqui A31, A32, porque estava na terceira linha. E assim sucessivamente. Ó. Primeira coluna, segunda coluna. Então a gente vai só substituir os valores para escrever essa matriz de maneira simplificada. Né? Essa matriz de que tipo? 2 linhas e 2 colunas, do tipo 2 por 2. Né? Então, quem é meu A1? A11, aliás, é 1. Depois é 14, o A12. O A21 é 2 e o A22 menos 2. Certo? Então, essa daqui é nossa matriz simplificada. Bem, pessoal, acabamos de ver a estrutura das matrizes, né? Agora vamos para a parte dos cálculos, das contas com matrizes. Bem, as matrizes elas também podem trabalhar com as operações básicas, né? Podem ser feitas operações básicas com as matrizes. Por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? E também elas podem ser iguais. Acompanha aí no slide, ó. Tal como se faz com os números, é possível somar, subtrair e multiplicar as matrizes, mas não é possível compará-las, como acontece com os números, ou seja, não é possível dizer que uma matriz é maior ou menor que outra, mas é possível dizer se duas matrizes são iguais. Ou seja, eu posso fazer contas básicas, com as operações básicas, com matrizes, porém eu não posso comparar uma matriz com outra. Por exemplo, tem como eu dizer que uma matriz é maior do que a outra? Não. Eu posso dizer que a matriz A é maior do que a matriz B? Não posso, não tem como. Mas eu posso dizer se uma matriz é igual ou não a outra, certo? Acompanha aí no slide. Ó, igualdade de matrizes. Para que duas matrizes sejam iguais, elas devem ter o mesmo número de linha e de coluna, e seus elementos de mesmo endereço também devem ser iguais.
Considere duas matrizes A e B. Acompanha aí no slide. Ó. Percebam aí, pessoal, que as matrizes A e B possuem o mesmo número de linhas e colunas. Por isso que é importante sabermos a sequência correta de como é representada uma matriz. Então, se as matrizes A e B são iguais, os elementos que estão nas mesmas posições também são iguais, certo? Então, o x é 1 sobre 2, o y é raiz de 5 e assim sucessivamente. Para a gente observar de modo mais claro essa questão da igualdade de matrizes, eu vou escrever elas no quadro. Bem, pessoal, como eu havia falado há pouco tempo, né? Para mim poder igualar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo número de linha e coluna. Nesse caso, ó, é uma matriz 2 por 3. Ó. Por quê? Tem duas linhas e 3 colunas. No caso dessa matriz, é a matriz 2 por 3. Também, ó. Por quê? Duas linhas e 3 colunas. Pronto. Primeira coisa que eu verifico para saber se eu posso igualar ou não duas matrizes é se elas possuem a mesma ordem, né? Se elas possuem o mesmo tanto de linha e coluna. Nesse caso, elas possuem. Ó. Então, vamos lá. Ó. Eu quero saber o valor de x. Se eu já falei para vocês que a minha matriz A é igual a minha matriz B, isso significa o quê? Que o elemento A11, como a gente já viu nesse instante, né? Ó, as posições do elemento, é igual ao elemento B11. Quem é o elemento A11? Primeira linha, primeira coluna. É o elemento X. Ó. X. Quem é o meu elemento B11? É na minha coluna B, aliás, na minha matriz B, primeira linha, primeira coluna. É um meio. Ó. Certo? Como elas são iguais, ó, é só a gente ver a posição, né? Ó. Só para demonstrar mais para vocês isso aqui, ó, que A11 é a mesma coisa que B11, tem o mesmo valor. Já que as matrizes são iguais. Ó, 2, 2, W. Então, na questão do W, ele vai ser igual a 3. Ó. Então, meu W é igual a 3. 1 menos 7, Z. Ó. Então, meu Z é igual a menos 7. Ó. Por último, meu Y. Quem é que vai ser meu Y? Meu Y vai ser raiz de 5. Pronto. Bem simples, né, pessoal? Para mim poder igualar uma matriz, eu tenho que saber o quê? O número de linhas e colunas e se são iguais. Bem, pessoal, então vamos ver agora, na prática, a aplicação das matrizes, né? Como é que ela é aplicada no dia a dia. Eu já dei alguns exemplos para vocês, mas agora vamos resolver um exercício. Observem aí, ó, é a atividade 2 do material de vocês. Determinada indústria tem 4 fábricas, F1, F2, F3, F4. Em cada uma dessas fábricas são produzidas 3 produtos, P1, P2 e P3. Ou seja, 4 fábricas, cada fábrica dessa produz 3 tipos de peça, certo? Vamos supor aqui, ó, que aqui seja fábricas de roupas. Então, uma determinada loja possui 4 fábricas, né? Então, tem fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, fábrica 4. Cada fábrica produz 3 tipos de produto. Vamos supor que aqui fosse blusa, calça e meia. Ou seja, fábrica 1 produz blusa, calça e meia. Fábrica 2 também produz blusa, calça e meia, né? Só para a gente dar uma recapitulada como é que a gente enxerga a matriz. Então, no caso, eu quero saber quantas blusas foram fabricadas na fábrica 1. Aí eu venho aqui, ó, fábrica 1 fabricou 56 blusas, ó, P1, ó, produto 1. Quantas, vou colocar aqui, ó, isso não está na questão, eu estou dizendo para poder melhorar, né? Então, P1 é como se o produto 1 fosse blusa, calça, meia.
Então, ó, a fábrica 3 produz quantas meias? Aí basta o quê? Vim aqui na linha da fábrica 3, aliás, na coluna da fábrica 3, e ver que o produto 3, ó, que é a meia, está na linha 3. Ó. Então ele produz, a fábrica 3 produz 21 meia, certo? Então vamos continuar com a questão. Ó. A produção semanal dessa indústria pode ser representada por uma matriz B, do tipo 3 por 4, 3 por quê? Porque tem 3 linhas e 4 colunas, né? Porque, ó, a matriz 3 por 4. Composta por números que indicam a quantidade de unidades de cada produto produzido em cada fábrica. Certo? É isso. Pela disposição dos números da matriz, pode-se dizer quantos produtos do tipo P2 são fabricados na fábrica F3. Ou seja, o que é que ele quer mostrar? Quantos tipos de produto P2, produto 2, é fabricado pela fábrica 3? 42. Certo? Por quê? A gente vem na fábrica e na linha. Se for o produto 1, 38. Produto 2, 42. Produto 3, 21. Certo? Só para exemplificar mais para vocês. Então, quando eu quero saber, aliás, quando eu quero informações, eu venho na coluna e vejo qual fábrica ele está me perguntando. Né? E a linha me especifica qual tipo de produto eu quero. Né? E aqui é a quantidade de produtos. Né? Vamos agora para a questão, ver o que é que ela vai pedir da gente. Na primeira questão, diz o seguinte, ó. Responda se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Na fábrica F2 são fabricados 36 produtos do tipo P1. Ó, o item 1, aliás, a primeira questão, o item A, né? Está dizendo que na fábrica 3, na fábrica 2, são fabricados, na fábrica 2, o item A, ó, fábrica 2, são fabricados 36 P1. 36 produto 1. Será que isso é verdade? Na fábrica 2 é fabricado 36 produto 1. Vamos ver se é verdade. Ó. Fábrica 2, 36 o quê? Produto 1. Certo? Então, o item A é o quê? Verdadeiro. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte, ó. Na fábrica 4, são fabricados 10 produtos do tipo 2. Na fábrica 4, são fabricados 10 produtos do tipo 2? Não sei, vamos ver, né? Identificar a fábrica. 1, 2, 3, 4, ó. E o produto 2, ó. Ele diz que na fábrica 4 é produzido 10 produtos 2. Mas na realidade são quantos? 8, né? Ó, produto 2, 8. Então esse item é falso. O item C. Na fábrica 3 são fabricados 38 produtos do tipo P3. Então vamos lá. Fábrica 3, 38 produtos do tipo P3. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso. Ele disse que na fábrica 3 são fabricados 38 produtos do tipo P3. Quem é P3? Isso daqui, ó. Não vão confundir, ó. Aqui é P1. Certo? A fábrica 3 produz 38 produtos? Sim, mas é 38 produtos do tipo 1. Do tipo 3, ele produz 21, ó. E ele disse que era 38. Então esse item está o quê? Falso. Então vamos para o item... Item D. Já no item D, ele fala que na fábrica 1 são fabricados 34 produtos do tipo 2. Tipo 2. Então vamos ver lá. Ó. Fábrica 1, essa primeira coluna. Produto do tipo 2, aqui ó, nessa linha, né? Então 34 produtos, ó. Então esse item é verdadeiro. Bem, depois que a gente entende essa lógica, fica muito fácil a gente ir resolvendo as questões, né? Basta olhar para a matriz.
quando a gente consegue entender os elementos da matrizes, pronto, tudo é mais simples. O item é, na fábrica F2 são fabricados 27 produtos do tipo P3. 27 do tipo P3. Isso é verdadeiro ou falso? Na fábrica 2, 27 do tipo P3. Verdade, né? Ó, fábrica 2 produz 27 P3. E no item F, ele diz o seguinte: na fábrica 3 são fabricados 45 produtos do tipo P2. Fábrica 3, 45 do tipo P2. Será que é verdade? Fábrica 3, quantos produtos? Aliás, isso. Quantos produtos são fabricados do tipo P2 na fábrica 3? Ó? Basta olhar a fábrica e a linha, né? Então aqui é P2. Ó. Então ele produz 42 do tipo P2. Então esse item é verdadeiro, certo? Então, pessoal, quando vocês forem resolver as questões, mantenham a calma. Primeiro, tentem identificar o que cada linha e coluna representa, certo? Bem, pessoal, o exercício de número 2 afirma o seguinte, ó, para a gente analisar as sequências a seguir, né? A primeira sequência fala o seguinte: o número de unidades do produto P2 que a fábrica F1 e F4 produzem juntas é igual à quantidade produzida desses produtos pela fábrica F3. Então vamos lá. P2, ó. Ele disse o que? Primeiro, ele me falou que a produção de F1 mais a produção de F2 é maior ou igual? Juntas é igual à quantidade produzida desses produtos pela fábrica F3. O que é que ele está dizendo? Que a fábrica F1, que a produção da fábrica F1 mais a produção da fábrica F2 é igual a F3. Isso, pessoal, para o produto do tipo 2, né? É isso? Isso, ó, para o produto do tipo 2. Então a gente tem que ver o que? Temos lá que olhar naquela tabela que está aí no slide da questão anterior e colocar os valores. Bem, pessoal, ó, então quantos produtos foram fabricados aí pela fábrica 1 do tipo 2? Aí a gente olha na tabela, né? Fábrica 1 do tipo 2 fabricou 34. Ó. Basta olhar na matriz. Mais a fábrica 2 produziu quantos produtos do tipo 2? Fábrica 2 do tipo 2, 45, né? Isso é igual a fábrica 3 produziu quantos tipos de produto? Aliás, quantos produtos do tipo 2? 42. Ele está me falando que essas duas produções é igual à produção da fábrica 3. Só em observar aqui, pessoal, a gente já pode dizer que esse item é o quê? Falso, né? Porque 30 mais 40, a gente já sabe que vai ser o quê? Maior do que 42, né? Então ele vai ser diferente aqui, né? Igual, diferente. Logo esse item é o quê? Falso. Bem, pessoal, então a questão que eu acabei de dizer que era falso, ó, eu me enganei nela. Como? Eu coloquei F3 aqui, ó. Mas na questão ele está pedindo quem? O F4, ó. Certo? Então meu F1 quem é? Continua com o mesmo valor, F1, ó, 34. O que eu tinha, aliás, aonde eu tinha me equivocado foi aqui no F4, ó, que não é a produção de F3, como eu havia escrito, é a produção de F4. Quantas peças F4 produziu? 8. Agora sim, ó. Isso vai ser igual a quantas peças do tipo 2 F3 produziu? Do tipo 2 ele produziu, cadê F3? 42. Agora sim, ó. 34 mais 8, 42. Certo?
e é igual a 42. Então esse item está verdadeiro. Certo? Então, pessoal, quando vocês forem resolver as questões, resolvam com a tabela, com a matriz do lado de vocês, certo? Para não fazer o que eu acabei de fazer, ó. Confundi, coloquei F3 ao invés de ter colocado o F4. O item 2 diz o seguinte, ó. Entre todas as fábricas, a que mais fabrica o produto do tipo 3 é a fábrica F1. Então, vamos ver se F1 é a que produz mais produtos do tipo 3. Vamos ver se é verdade. Observem aí a matriz B, né? Será que F1 é a que mais produz o produto do tipo 3? Vamos ver, ó. Qual é o maior número que tem aí na tabela? Aliás, do tipo 3, né? Na linha 3, ó. Na linha 3, o maior número é 38, né? Por que na linha 3? Porque é na linha 3 que está sendo representado o produto do tipo 3. Então, ó, percebam aí que quem produz mais não é a fábrica 1, e sim a fábrica 4, ó, certo? Então, esse item é falso. Ó. No item 3, ó, ele fala o seguinte: na fábrica F3, a quantidade de produto 2 produzida é o dobro do que do que é fabricado do produto P3. Ou seja, ele está relacionando aí, pessoal, somente a fábrica 3. Ó. Vamos ler novamente. Ó. Na fábrica F3, a quantidade de produto P2 produzida é o dobro do que é fabricado cada produto 3. Ou seja, P2 ó, é 2 vezes maior. P2 ó, é igual a 2 vezes P3. Ó. O que é que isso quer dizer? Que o meu produto 2 foi fabricado o dobro. Ele é 2 vezes maior do que P3. Aí vamos ver quem é o valor de P2 e quem é o valor de P3. Lembrando, né, pessoal? Olhem aí para o gráfico, aliás, para a matriz relacionada com a fábrica 3, certo? Então, pessoal, no caso aí, ó, é produzido quantos P2 na fábrica 3? P2 é produzido 42. E P3? P3 é produzido 21. Né? Então, ó, percebam aí, ó, ele diz que P2 é a mesma coisa que o dobro de P3. Será que é verdade? Será que tem um dobro de quantidade? Aliás, que P2 é o dobro da quantidade de P3? É, né, pessoal? Porque se eu dobrar o valor de P3, ó, 21 vezes, aliás, 2 vezes 21, vai dar o quê? 42. P2 é igual a 2 vezes P3. Ó. Resolvendo isso, P2 é 42, igual a 2 vezes, quem é P3? 21. Ó. Ou seja, 42 é igual a 42. Logo, a afirmativa é verdadeira. Certo? Bem, pessoal, então nós já analisamos aqui as afirmações, sabemos qual é a verdadeira e quais são as verdadeiras e qual é a falsa, né? Vamos ver os itens, ó. Apenas a afirmação 3 é verdadeira? Só temos uma verdadeira? A 3? Não, né? Porque a 1 também é. Todas as afirmações são verdadeiras? Esse item também não pode ser. Por quê? A segunda afirmação é falsa. Todas as afirmações são falsas? Não. Apenas a afirmação 2 é falsa. Verdadeiro, né? Então, nessa questão aí de número 2, o nosso item correto é o item D, de dado.